Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao novo episódio do podcast Fala Mulheres. Hoje nós vamos estar apresentando um tema que você que está aí nos assistindo hoje vai ficar impactado. Por quê? Nós vamos estar falando do nosso dia, do Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. E para que essa mesa seja completa nesse dia, estamos com duas convidadas. E aí, boa noite. Olá, tudo bem? Tainá Coradelli, se apresente para nós falando um pouco da sua história. E também a Camila Teles Maroc, psicóloga. Também nós vamos ouvir a história da vida delas e quanto elas vêm a somar, que faz um impacto hoje numa sociedade. Então, todos sejam bem-vindos ao nosso podcast dessa semana, no mês de março, o mês das mulheres. É todo dia, não só um dia. Olá, Tainá. Oi, tudo bem, Regi? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse episódio tão especial, né? Que é em honra às mulheres, em honra a nós. E muito obrigada mesmo. Eu acredito que vai acrescentar muito. Se Deus quiser, nós vamos esclarecer muitas coisas e salvar muitas mulheres hoje. Isso aí. Oi, Regi. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu sou formada em psicologia, né? E eu atuo na Pastoral da Escuta. Então, acho que a gente vai poder ajudar bastante nesse assunto das mulheres. Sim, então nós trazemos a psicóloga para falar um pouco dos traumas, né? O que nós precisamos cuidar de nós mulheres, né? A advogada, onde que ela vai estar falando dos direitos, o que nós tem em favor de nós mulheres hoje. Então, o Dia Internacional da Mulher é agora, já no sábado, dia 8 de março. Para falarmos um pouco da história, conhecermos a história do dia 8 de março. Então, precisou, numa fábrica em Nova York, as mulheres se reuniram em uma greve para reivindicar seus direitos. Muitas mulheres morreram nesse dia, onde elas estavam junto, buscando já seus direitos. E a ONU, junto com as conferências, né, que uma mulher levantou sobre isso, a socialista, ficou que no dia 8 de março comemorasse as conquistas e o direito de todas as mulheres. Então, aqui no percorrer do programa, nós vamos estar falando os anos quando aconteceu isso. Foi há muitos anos que aconteceu e muitas mulheres hoje ainda morrem. É uma triste realidade, mas infelizmente nós temos que falar. É a nossa conquista, sim, é muitos direitos. Mas existem muitas famílias chorando ainda, porque nós estamos numa sociedade hoje que nós devíamos só comemorar, estourar foguetes e festas, mas nós temos muitos filhos dos órfãos do feminicídio, órfãos da violência. Agora eu pergunto para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, que sociedade que nós esperamos? O que nós estamos fazendo? Esperando que o governo, que as políticas públicas façam algo, que é uma obrigação de cada um de nós, seres humanos, está lá na Constituição Federal garantindo os nossos direitos e deveres. E muitas vezes fica engavetado. Em muitas situações nós não sabemos nem aonde buscar. Por isso que nós, hoje, no nosso programa podcast, feliz em termos a advogada e a psicóloga, para nós detalharmos sobre assuntos que você que está nos assistindo aí, muitas vezes você nem conhece ainda. Eu tenho a certeza que esse programa de hoje vai chegar a todos vocês, ajudar
a dar o grito que muitas vezes você não sabe nem onde buscar. Mas aqui é. O podcast Fala Mulheres é para isso. Então, começamos já com a nossa psicóloga, falando um pouco da história dela, quem que é ela, de que família que ela é. Conta para nós aí, Camille, da onde que você é, a sua história, essa carinha tão linda, angelical. Obrigada. De uma psicóloga que nós temos aqui, né, Tainá? Então, meu nome é Camila, eu tenho 26 anos. Eu nasci em Ponta Grossa, mas eu moro em Laranjeiras do Sul desde sempre. Saí um pouco para estudar e voltei, porque eu adoro essa cidade. Sou filha do Paulo e da Maribel Maroc e Paulo Teles. Escolhi psicologia. Na verdade, eu estava em muita dúvida com relação à minha vocação. Tinha pensado em medicina, tinha pensado até em direito, já tinha pensado uma vez, mas eu percebia o quanto eu gostava de humanas. Às vezes eu faltava até as aulas que eram de biológicas, né, voltado para a medicina, que por um período eu achei que era o foco, para participar de humanas, principalmente filosofia, sociologia, história. Eram as minhas matérias preferidas. E daí em terapia, né, eu já faço terapia desde os 12 anos de idade, eu vi que o certo era eu ir para psicologia. E adentrei o curso, adorei. E cada vez mais, até no decorrer do curso, eu aprendi sobre o se tornar mulher. Né? Porque a gente nasce mulher, claro, mas também a gente precisa aprender o caminho para se tornar uma mulher, né? Uma mulher com valores, uma mulher também com segurança de si mesma, né? Eu acho que isso vem muito a calhar ao assunto de hoje. Até como uma prevenção para se colocar em risco, né? Prevenir essas situações de riscos que geram essas violências, né? Mas, brevemente, essa é a minha apresentação. Que vai um abraço, então, para Maribel, para o Paulo, né, de ter essa filha hoje que ajuda-nos a um tema muito polêmico, muitas vezes, né? Para quem, às vezes, não conhece. Mas, desde já, a minha gratidão por você ter aceitado esse convite e vir aqui nos ajudar a falar num tema muito dolorido, muitas vezes, né? Eu que agradeço o convite. E agora vamos para a Tainá Coradelli. Conta para nós da tua trajetória, da tua vida. É laranjeirense. Então, eu tenho 32 anos. Eu sou mãe do Antônio, que vai fazer 8 anos em maio. Eu sou filha da Cleri Coradelli, professora muito conhecida aqui em Laranjeiras, que semana passada, inclusive, completou 4 anos que ela faleceu. E sou filha do Antônio Coradelli. Eu nasci em Curitiba, mas com 3 meses os meus pais se mudaram para Laranjeiras e desde então eu estou aqui. Também saí um pouquinho para estudar e retornei para cá. Não que eu não ame, mas não por decisão de amar a cidade. Voltei porque eu estava num momento de depressão e precisei ficar com a minha família, ficar com a minha mãe, me sentir filha. E aí tudo depois daquilo deslanchou. Eu engravidei, tive meu filho, continuei estudando, fiz o meu TCC com o Antônio dormindo do lado. Então, assim, desde aí eu já vejo essa parte do se tornar mulher, que a gente nasce, mas a gente precisa se tornar e o quanto a gente precisa ser forte. E quando você falou, Regi, sobre o que nós estamos fazendo, que a gente não pode depender somente do governo, de políticas públicas, eu parei e comecei a refletir que, na verdade, começa dentro da nossa própria casa. O que eu estou fazendo ao educar o meu filho para ser um homem de valor, para ser um homem que respeite as mulheres, desde me respeitar, até respeitar as amigas, respeitar a tia, respeitar as avós e respeitar uma futura namorada, uma futura esposa. Então eu sempre fui muito rígida no sentido de não ser violento, de como ele deve cuidar dos outros, mas mais ainda das mulheres, por terem essa docilidade, essa fragilidade, que é intrínseco nosso, né? É o nosso papel, digamos assim, se deixar ser cuidada, mas também o quanto nós somos fortes,
Porque hoje eu consigo enxergar o quanto eu precisei ser forte quanto mulher para estudar, criar o meu filho, terminar a faculdade, passar na OAB, começar a trabalhar, depois perder a minha mãe e continuar tocando a vida. Porque aí é como se eu tivesse me tornado a mulher da casa. Eu fiquei morando com o meu pai, agora ele é casado com uma outra mulher, graças a Deus, uma mulher maravilhosa. Mas o quanto eu também tive que ser forte enquanto mulher para manter tudo em pé, manter tudo com sensatez, com muita fé, claro, mas o quanto a gente precisa dessa garra, sabe? Apesar da fragilidade, do ser forte. E eu escolhi o direito, eu não lembrava disso, mas quando você falou que tinha pensado em fazer direito também, o meu pai fala que ele nunca esquece que eu decidi que eu queria fazer direito quando aconteceu o caso da Eloá Pimentel, que foi um feminicídio. E eu falei, cara, um homem desse não pode ficar impune, isso é muito injusto. E aquilo me trouxe uma revolta muito grande. Então, por incrível que pareça, a minha decisão de ser advogada, de fazer direito, foi por conta de um caso contra mulheres, uma violência contra a mulher. E hoje eu estou aqui, é uma das bandeiras que eu levanto, inclusive um curso que eu já fiz e continuo fazendo sobre a defesa das mulheres, porque hoje em dia, infelizmente, é muito comum, tá muito normal, tá muito banalizado o tratamento com as mulheres. E eu acredito que sim, é uma bandeira linda essa que você levanta de defender as mulheres. E eu estou muito, muito, muito feliz e muito honrada de estar aqui nesse dia, sendo uma advogada que defende isso e você ter nos escolhido para estar aqui falando sobre tudo isso. Gratidão por você estar aqui, né? Eu falo para todas as convidadas, né? A gente só tem que agradecer, porque quando você vem num podcast, num programa como o nosso, ele vai mexer com a vida da gente. Então a pessoa vai estar levantando. Eu lembro de muitas situações que as pessoas falam, eu gosto de ligar e gosto de ficar escutando teu podcast, que ele de um jeito ou do outro, Regiane, ele vai me ajudar. Então a gente agradece desde já e tenho certeza que o nosso programa vai ajudar muitas mulheres. Amém. Né? E eu acredito na força da mulher sempre. A bandeira Causa pelas Mulheres já faz mais de 16 anos que eu defendo isso e sou uma defensora ativista da causa pelas mulheres, que eu sempre falo, essa bandeira é uma bandeira que todas as mulheres têm que se unir. Tem que se unir uma ajudar a outra. Quando ela não está bem, ela saber aonde que ela vai. Eu vou ligar para quem que vai me socorrer, aonde que eu vou, como que eu faço. Em primeiro lugar, todos nós somos ser humano, né? A gente precisa ter esse olhar com o coração sempre. Então esse que é o nosso programa de hoje, que vai ser lindo como todos os outros, que eu tenho certeza, para comemorar as nossas conquistas no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para falar de temas importantes como esse que nós estamos abordando hoje. Então começamos lá falando das nossas conquistas e direitos, né? Nós temos muitas conquistas. A gente sempre fala, temos problemas, sim, temos problemas, temos situações, mas nós também temos muitas conquistas e direitos. Então, o nosso programa de hoje vai falar da importância da conquista, do direito das mulheres, né? Como que nós vamos estar atuando, que impacto que ele ocorre, o trauma que fica numa família. Eu vejo que enquanto uma sociedade não entender que a mulher é a dádiva da vida e com todos os problemas que ela tem, nós não cuidarmos, nós não zelarmos dessa mulher, que sociedade que nós vamos querer? Né? A mulher vai ser sempre isso. Nós já alcançamos, já avançamos muitas barreiras, mas a primeira barreira que nós precisamos é nós amar primeiro. A partir do momento que nós mulheres nos amarmos, entendermos que eu não preciso de ninguém ao meu lado para me rotular e dizer quem eu sou, para que eu vim, o que eu quero. Primeiramente, se ame. Para que você veio nesse mundo? Você é uma filha de Deus, uma filha muito amada,
que foi muito respeitada. Não precisa você esperar que o outro, muitas vezes, bata em você para você poder acordar. Ou esperar, eu não tenho o que fazer. Você tem. Porque você é uma filha de Deus. Você é amada. E dentro de uma sociedade, existem muitas redes de proteção para cuidar e te proteger. Você nunca está sozinha. Então, por isso, eu começo com a Tainá, para que ela nos fale para nós das nossas conquistas, né? Dos nossos direitos aqui, que nós possamos todos nós entender numa linguagem que quem está nos assistindo aí entenda essa linguagem aqui, linguagem de advogado, mas que nós entendemos. É todo com você agora, Tainá. Eu sempre cuido muito, sempre prezei muito por falar fácil, porque apesar de saber que os advogados ou qualquer atuante do direito tem esse linguajar mais próprio, eu sempre quis tratar os meus clientes ou as pessoas que querem tirar dúvidas com quem eu vou conversar, de falar de forma fácil para que as pessoas entendam, porque muitas vezes os nossos clientes são pessoas simples, né? Então, eu criei isso para mim, de falar de forma mais fácil para que as pessoas consigam entender. Às vezes até fica até um pouco coloquial, informal, mas eu acredito que faz muita diferença o cliente entender o que você quer falar do que você colocar um monte de palavra bonita e não conseguir passar o que você realmente quer, né? Então, eu fiz uma listinha mais ou menos dos direitos das mulheres com os anos e como tudo aconteceu. E eu sei que o direito ao voto e a ser votada, a mulher conquistou em 1932. Então, não fazem nem 100 anos que nós mulheres temos o direito de votar. Em 77, foi numa lei, que era a lei do divórcio, deixou o matrimônio de ser indissolúvel, ou seja, a partir daquele momento, as mulheres poderiam se divorciar. Na Constituição de 88, tem todos aqueles direitos de igualdade, do salário ser igual, de não poder discriminar uma mulher na hora de contratar, por exemplo, por ela ser mulher. Assim como raça, assim como cor, o sexo também foi colocado como uma proibição, digamos assim. Não pode ser tirado dela esse direito de ser contratada só porque ela é mulher. Nós sabemos que na prática acontece, e acontece até hoje. Mas na lei nós temos essa igualdade perante os homens. Em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a igualdade entre pai e mãe no pátrio poder. E também, nesse ano, a licença maternidade passou a ser de 120 dias para a mulher. Então, ela tem todo esse tempo após dar à luz a um filho para se dedicar exclusivamente à maternidade. Que nós, mães, sabemos o quanto isso é importante. E se for olhar bem, ainda é pouco tempo, né? Em 2002, essa é uma coisa que eu não sabia, achei muito curioso. Que a virgindade não era mais um pré-requisito para se pedir a anulação do casamento. Até aquele momento, se um homem descobrisse que a mulher não era mais virgem, ele podia pedir para anular o casamento. Em 2002, isso já não era mais uma justificativa. Em 2006, nós temos a tão famosa Lei Maria da Penha, que veio com todos os direitos, com todas as diretrizes para proteção da mulher, para resguardar essa mulher que já sofreu violência, mas também para precaver que outras não sofram, né? E para que o agressor tenha as medidas necessárias para não cometer de novo, ou para que, a partir daqui você vai ter que ter uma pena, porque o que você fez não foi correto, então isso foi criminalizado. A violência, ela foi criminalizada contra a mulher. Então, a partir dali, a partir de 2015, veio a lei do feminicídio, que tornou o crime de violência contra a mulher hediondo. Ou seja, é um crime horrendo. Então, ele tem uma pena maior, ele tem direitos a menos. O homem que comete um feminicídio, ele tem direitos a menos e uma pena a mais. Porque é uma barbaridade muito maior. Esse é o que significaria hediondo. É um crime horrendo que ninguém consegue nem ver. É como o estupro. Ele é um crime hediondo. A Lei 13.112 nos permitiu que a mãe possa ir até o cartório registrar o seu filho sem a presença do pai. Isso antes não era possível. Tanto que geralmente eram os pais que iam, né, antigamente. Sim.
E em 2018 se tornou crime também o descumprimento das medidas protetivas, quando a mulher ela sofre violência doméstica, pede ajuda, faz o boletim de ocorrência e passa por todos os trâmites e fala para o juiz, não, eu acho que eu preciso de uma medida que me proteja, se chamam as medidas protetivas de urgência, que o juiz fala, esse homem tem que ficar a tantos metros, não pode entrar em contato, não pode frequentar tais lugares a partir de tais horários, tem que ficar a certa distância dessa mulher. A partir de 2018, descumprir essas medidas se tornou um crime. Antes não era também. E na CLT agora também prevê, faz um bom tempo, né? Os 120 dias da licença maternidade e a estabilidade da empregada que está grávida. Então, de direitos que eu fui atrás e que eu achei mais interessante trazer para nós, são esses. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, se tem mais algum que você queira falar sobre. Eu acho que, assim, dentro da lei, né, que como vocês atuam nessa área, são bastante conquistas, né? Sim. Começando pelo voto, né? Foi agora esses dias ainda, dia 24 de fevereiro, que foi 93 anos faz, só que nós conseguimos, há 93 anos, nós votarmos, né? Então, eu vejo que nós já andou muito as nossas conquistas. Lógico que tem muito para andar ainda, né? Nós vamos, no decorrer do programa, a gente vai estar se aprofundando sobre a questão da Lei Maria da Penha, que ela veio aí para... Temos a história, né, da Maria da Penha, que ela precisou sofrer muito também para ser criado isso. Então, a nossa história, ela se repete, né? Começou lá pelo Dia Internacional da Mulher, que precisou várias mulheres, né, morrerem para que elas pudessem ter todas essas conquistas aí, né? Então, há muitos anos, em 1857, essas trabalhadoras morreram, né? E então, assim, elas conseguiram fazer com que nem era pelo seu direito ainda delas estarem lá, mas sim por salários justos, né? Não era ainda os direitos diretamente às mulheres, mas foram as mulheres que encamparam isso para que aquilo favorecesse elas, né? E como hoje a gente vê, nós temos grandes mulheres aí, líderes que são os que encampam muito, né? Essa nossa trajetória. Então, no decorrer do programa, a gente vai estar falando sobre essas nossas conquistas, sobre os anos que hoje nós, né? E os anos passados, para chegarmos até aqui. Então, Camila, eu gostaria que você nos falasse para nós sobre a questão dos impactos, né? Dentro de uma família, né? Quando uma mulher dessa tem um direito dela violado, né? Eu acho que a gente pode falar sobre os impactos diretamente e também sobre a prevenção disso, né? Sim. Porque isso envolve muito, não só o autoconhecimento da mulher, mas também a formação, né? O meio familiar, às vezes as pessoas, por exemplo, uma mulher negra que está na favela. Nossa, a maneira como ela é criada, né, em volta de tanta discriminação, pode tornar ela muito mais propícia a se colocar num posicionamento de vítima, né, de estar vulnerável a isso, do que diante, por exemplo, completamente oposto, né, a uma mulher branca de um alto nível socioeconômico, né. Isso é um sintoma da nossa sociedade, né? Isso é um sintoma do quão divergente não só a cultura brasileira, como no mundo todo, né? A maneira como isso vai impactar uma família, os filhos, ela mesma, isso é muito amplo, né? Acaba sendo globalizado. A violência não chega só na mulher, né? A mulher é a que mais sofre, é claro, mas são gerações que vão enfrentar, né, as dificuldades. Então, começando pelos impactos, obviamente, psicológicos, né?
a mulher que sofre algum tipo de violência, seja ela psicológica, seja física, seja verbal, emocional, seja o tipo de violência que for, muitas vezes ela pode até se questionar, ela mesma. Mas será que eu sou a culpada? O que eu fiz para isso acontecer? Né? Então, já vai entrando na cabeça dela o quanto ela mesma pode ter gerado essa situação. Sendo que não, né? Sendo que qualquer pessoa que está nessa situação precisa saber, qualquer mulher precisa saber que se alguma interrogação aconteceu na cabeça dela sobre algum tipo de violência, já tem algo errado ali. Outro ponto é o quanto isso já vai afetar na autoestima da mulher, né? Ela não vai se sentir dona de si mesma, ela não vai se sentir pronta para tomar alguma decisão, vai ter muito medo. Isso é muito comum nas vítimas de violência, seja psicológica ou física também, agressão sexual, esse medo de reação, né, de reagir, de ir falar para a mãe, falar para a amiga, falar para qualquer outra pessoa que ajuda ela, né? Esse medo. O medo, e isso vai gerando muitos outros sintomas, como, por exemplo, a ansiedade, vai lá em cima, a depressão, né? Tudo isso acaba sendo um tipo de comorbidade vindo da violência, né? Da agressão. É muito comum isso também reverberar, por exemplo, se a mulher que sofre esse tipo de agressão vinda do marido, às vezes do pai, às vezes do irmão, né? Depende da dinâmica familiar, o quanto isso repercute na maneira como se ela tem filhos, por exemplo, como ela vai passar isso tudo para a filha, né? Para o filho, como eles estão vivenciando isso no ambiente familiar, se eles veem a agressão acontecendo, se é uma coisa que afeta eles diretamente ou indiretamente. Isso vai também formando a personalidade das pessoas que vão ser o futuro da sociedade, né? Então, é importante a gente ter a noção de que qualquer violência, né, isso não só contra as mulheres, mas aqui focando contra as mulheres, qualquer violência não tem um impacto só naquela pessoa, sempre vai ser além dela, né? Porque nós não somos uma ilha, né? Uma pessoa não é uma ilha, a pessoa não é isolada. Tudo aquilo que acontece, por exemplo, com a Thay, vai reverberar no seu redor, né? Seja nas pessoas mais íntimas e, dependendo do que afetar ela, também nas pessoas um pouco mais distante delas, né? Mas que estão ao seu entorno. Uma coisa importante também que eu acho de falar é o quanto é um processo, né? As mulheres, normalmente, isso que é difícil da violência, por exemplo, não é como um assalto, como um roubo, que é uma coisa pontual, né? A violência contra a mulher é uma coisa já intrínseca, cultural, né? E normalmente tem uma frequência, né? Então é uma coisa que não é a curto prazo, não é momentânea, normalmente é algo a longo prazo, né? O que é muito comum. Então, por exemplo, vem de um marido, né, que desde o início do relacionamento acaba sendo agressivo ou tendo um comportamento estranho, que às vezes a mulher casa sem nem perceber, e ao longo do casamento ele vai se mostrando de um jeito diferente. Isso é muito comum, assim como desde o começo, né? Às vezes o homem se impõe diante da mulher, ela se sente meio refém e obrigada a casar. Também quando em relacionamentos, né? Eu estou focando em relacionamentos porque é muito comum isso acontecer. O quanto, por exemplo, um abuso sexual dentro de um relacionamento é difícil até para a mulher perceber que foi abusada. Mas como assim eu fui abusada se eu estou num relacionamento com essa pessoa? Mas até aí há a violência e a agressão sexual dentro, né, de um relacionamento. Isso focando em um ambiente onde vai ser uma violência a médio, longo prazo, né? Mas também pensando em algo, por exemplo, muitas meninas, mulheres jovens, né, acabam sendo estupradas, sendo vítimas de estupro
de noite, né? Às vezes até no campus da faculdade, né? Isso acontece. E isso, entre aspas, acaba sendo pontual, né? Ali. Mas o quanto reverbera isso na mulher não é nem um pouco pontual, né? Acaba sendo também algo que vai sendo levado por um bom tempo, né? E aí entra não só a rede de apoio da mulher, como também o quanto essa rede de apoio consegue manejar a repercussão desse trauma, sabe? Então essa rede de apoio ela é consciente do quanto pode levar essa mulher para um apoio psicológico. Essa rede de apoio consegue abrir portas, ou é uma rede muito muito limitada na questão de ao invés de ir ajudar, deixa meio a ver navio, sabe? Deixa a pessoa ali, ela sofreu isso, mas então não vou ficar tocando muito no assunto, vai deixando passar, vai jogando a poeira para baixo do tapete. E então também tem que ser olhado as pessoas ao redor, né? E às vezes não é nem por mal, né? Exato. Eu já vi casos, por exemplo, de meninas que foram abusadas na infância, não na época, né? Como eram crianças, não sabiam o que estava acontecendo. Quando tomaram consciência lá na juventude, quase na fase adulta, e foram levar aquilo para os pais falaram: ai, mas isso aí era normal, ou isso não foi um abuso, ele não era um menino mau, ele era nosso vizinho, ele era uma pessoa que talvez ele não sabia o que ele estava fazendo, ele também era novo. E aí acaba meio que retraindo, né? Uhum. A própria vítima. E aí ela começa a se questionar: poxa, mas será que então eu tô errada? Será que aquilo que eu sofri não foi uma violência? E aí começa, acho que, a piorar o psicológico dessa mulher. Porque é justamente essa parte do apoio familiar ou da rede de apoio que provavelmente não é nem por mal, porque pai e mãe não quer o mal Sim. dessa menina. Mas por não achar que é tudo isso, ou por... Enfim, não sei nem qual a palavra. Mas por não é nem não dar ouvidos, mas por achar que já foi ou já passou, acaba não dando tanta moral para aquilo, sabe? Uhum. E revitimiza também, porque ela teve que ter uma certa coragem para se abrir, para contar aquele trauma, revisitar aquelas memórias que machucaram. E aí, quando ela conta, achando que vai ter total apoio, a própria mãe, o próprio tio fala: não, mas não foi tudo isso. Uhum. E aí ela volta e se retrai novamente, né? Uhum. E às vezes não chega nem por exemplo, outra questão que é muito importante, que tanto meninas como mulheres, né, não importa a idade, tomem consciência. A violência sexual não é somente no ato sexual que há penetração, né? Então, qualquer tipo de violência, de ato onde a pessoa, por exemplo, o homem dá em cima da pessoa sem a pessoa nem não tinha nada a ver, sabe? O ambiente não era isso, que a menina não estava ali para isso, ela nunca demonstrou interesse algum. A maneira como o homem se porta diante da mulher já pode ser caracterizado como algum tipo de violência, né? Então, isso as meninas, eu acho muito importante que as meninas já saibam disso desde pequena, né? Porque às vezes está tão normalizado, né? Então, por exemplo, em ambiente de faculdade, né? Existem professores, professoras, tudo, mas não foi uma, não foi duas, foram várias pessoas que eu já ouvi, de homens em uma posição de poder, né? Assumirem uma postura que seria considerado como uma violência, né, diante das outras meninas. Pode não ter feito nada fisicamente, pode, mas acaba adentrando o psicológico, o emocional, né? Então,
tudo isso as meninas precisam estar atentas. E as mulheres também, né? Às vezes muitas mulheres estão casadas há anos e vivem em uma circunstância de violência sexual e não percebem, de violência psicológica, e acham que não, que é o jeito da pessoa, de violência verbal, e acham que não, que é uma coisa que precisa conviver, porque é personalidade, temperamento, e tem que ser assim, né? E sendo que não tem, né? É uma coisa que, é claro que tem suas maneiras de enfrentar, né? Tem as maneiras certas de combater isso, mas o primeiro passo é a tomada de consciência. Um ponto que eu achei, como a Camila colocou ali, as mulheres não vivem em ilha, né? Uhum. Então, para você que está nos assistindo, você não vive numa ilha, né? Você não está sozinha. Esse tema para nós, nós ficaria aqui, dá para quase o mês inteiro de março e quase meio ano de programa, você falando sobre as conquistas e o direito das mulheres, né? Ele é importante, ele cuida, ele é a proteção para as mulheres. Eu gostaria agora que a Tainá passasse para nós a Lei Maria da Penha, né? A origem dessa lei, né? A história um pouco ali também, e assim, para que as mulheres fiquem seguras, elas saberem de algumas situações, né? Que você ocorre e que você não sabe. Então, assim, o programa é para quê? Você conheça, né? A gente aprende muito, todo o programa, você com novos temas, com novas ações de conhecimento. Então, passa para nós, Tainá, essas informações aí que eu vejo que é muito importante, que muita gente não conhece e que nós precisamos ter na ponta da língua, nós mulheres, a história da Lei Maria da Penha, o que ocorreu com ela e que os tipos de violências, né, que sobre a Lei Maria da Penha foi criado para nos proteger. Uhum. Então, Maria da Penha, ela foi uma mulher que ela era casada e após sofrer 2 tentativas de homicídio, o marido dela tentou matar ela por 2 vezes, ela batalhou muito para conseguir criar uma lei que protegesse as mulheres, para que as mulheres não sofressem mais como ela sofreu. Inclusive, ela ficou de cadeira de rodas, ela é paraplégica, e ela lutou muito para que as outras mulheres não sofressem o que ela sofreu e para que os agressores tivessem que pagar por isso. E aí, dentro da lei, como eu já tinha falado um pouquinho antes, ela é para punir o agressor, mas ela também veio para prevenir violência, ela veio por precaução para essas mulheres, para que as mulheres saibam aonde recorrer, aonde encontrar amparo, o que fazer quando elas se veem em uma situação de violência. Porque, assim como a Camila falou, que a violência contra a mulher, ela é uma contínua, né? Ela não é só a violência física. Na verdade, a violência física é a que a gente mais vê porque ela é escancarada. Ela deixa marca, ela é, digamos assim, mais visual. Ela é a que mais impacta, mas os outros 4 tipos de violência que estão dentro da lei, eu já vou falar um pouquinho sobre, são igualmente ou mais preocupantes, porque elas deixam marcas só naquela mulher, no psicológico e no emocional dela. E eu acredito que até chegar numa violência física, a mulher já passou por alguma das outras 4. Porque nenhum homem que seja um marido, que seja um namorado, chega de primeira batendo. Porque se você tá num primeiro encontro, por exemplo, e você apanha daquela pessoa, você não vai ter um relacionamento com ela. Então, é a partir de um momento do relacionamento que já existe uma certa cumplicidade, uma certa confiança, uma certa dependência. E aí que vai crescendo essa violência que provavelmente começou com chantagem, com humilhação, com o homem afastar a mulher do convívio de familiares, de amigos. Tem até um crime que hoje em dia se chama stalking, que é de ficar seguindo, perseguindo, observando. Já vi, inclusive, casos de mulheres que o marido ia
faculdade e ela via ele no vidrinho assim da porta para ver se ela estava mesmo dentro da sala. Ela não saía nem no intervalo para que ele não viesse falar com ela, porque era o único lugar de refúgio que ela tinha, era dentro da faculdade. Ele deixava ela na porta, pegava ela no final e ela vivia numa clausura, porque era violência em cima de violência. E a física era a que ela menos sofria, porque a psicológica, eu acredito que seja uma das piores, que é o fato da mulher não saber mais nem quem ela é, não saber mais até que ponto as vontades são dela ou são desse companheiro. E aí é uma chantagem com filhos, então se você se separar de mim, eu vou pegar a guarda, eu não vou pagar pensão, eu mato você e mato os nossos filhos junto. E aí você se colocando no lugar dessa mulher, se você não tem um amparo nessa rede de apoio, se você é sozinha, no ponto que ele te isolou de todo mundo, você vai pedir ajuda para quem? As pessoas são muito acostumadas mas apanhou porque quis. Apanhou porque já tinha apanhado uma vez. Por que esperou a segunda, a terceira, a quinta, a 10ª? Mas é preciso ter muita coragem para, depois de uma agressão, olhar e dar o basta. Porque é todo um ciclo a violência. Existe, inclusive, esse chamado ciclo da violência. Ele começa nessa fase ali da raiva, do xingamento, da humilhação. Aí ele passa para a explosão, que é quando ele provavelmente bate, quando agride, quando ameaça de morte. E aí vem a fase da lua de mel, que ele se arrepende, que ele manda flor, que ele fala que nunca mais vai acontecer, que ele chora, que eles vão fazer uma viagem juntos, que ele manda chocolate. E aí depois disso, que ele é o Dom Juan, volta de novo a humilhação, vai crescendo aquilo de volta. E é todo um ciclo, ele se repete. E a mulher não consegue sair disso, né? Eu acho que nesse ciclo é importante também a gente falar que a mulher costuma se sentir confusa. A mulher fica muito confusa. Porque em um momento ele é tudo que ela sempre sonhou. E daí em outro ele se transforma em completamente oposto, né? Então normalmente o homem normalmente tem um traço narcisista quando faz isso, né? Então se não tem o olhar voltado para ele, o holofote nele, logo ele vai se transformar nessa pessoa doce, né? Tentar reconquistar de todas as maneiras, e quando reconquista, inverte tudo de novo. E muitas mulheres ficam presas nesse ciclo, primeiro por já se sentir dependente. Outra coisa que já está nisso há tanto tempo, que está tão fragilizado por dentro, que acha que não vai encontrar outra pessoa. Exato. Ou até questiona se, não, mas às vezes eu também faço alguma coisa para merecer isso. Né? Às vezes eu também não sou fácil. E não existe justificativa para isso. Não. Muitas pessoas falam, mas ele bebeu, ou ele usou droga, ou ele estava num momento de raiva. Mas não existe justificativa para uma violência. Exatamente. O quanto também acontece de as mulheres têm filhos, por exemplo, né? E por medo de... Se a mulher não tem a própria renda, né? Também acaba se sentindo ainda mais vítima, né? De depender economicamente do homem. Fica nesse ciclo por conta do filho, né? Mas não vou deixar o meu filho, minha filha com ele. Então eu prefiro passar por isso do que não prover uma vida melhor. Né? E aí nessa da questão econômica tem dois pontos. O primeiro é essa dependência que ela tem do marido ou do companheiro, do pai dos filhos, que é quem nunca deixou ela trabalhar, nunca deixou estudar, porque queria que fosse só mãe, queria que fosse só dona de casa, e agora ela se vê totalmente atrelada a ele, não consegue sair disso. E também a parte de pensar em quanto os filhos vão culpá-la pela separação. O quanto isso vai gerar traumas, tipo, eu não posso me separar porque não quero que os meus filhos tenham pais separados. E às vezes ela não consegue enxergar que os próprios filhos ficariam melhores com ela separada, que ela seria uma pessoa muito mais saudável e uma mãe muito melhor se ela não estivesse nesse ambiente de violência. Porque a gente acha que não, mas os filhos veem tudo. O casal ele pode brigar só dentro do quarto. Mas
os filhos sabem quando o ambiente familiar é violento, quando o ambiente é pesado, quando a mãe não está feliz, quando o pai não é presente, quando ele é agressivo, porque o homem, ele não consegue, na verdade qualquer pessoa, ela não consegue manter duas faces, né? Então, se ele é um marido violento, provavelmente ele vai ser um pai que não é tão amoroso, provavelmente ele vai ser um pai ausente, e aí não dá para você ser... Não dá para destoar tanto. Então, ela se culpa de pensar que os filhos vão falar assim, mas você... Agora a gente não tem mais uma família e a culpa é tua, porque foi você que quis separar do meu pai. E, na verdade, os filhos, às vezes, dão graças a Deus que a mãe conseguiu se livrar daquilo e ela consegue ser uma mãe melhor, porque ela consegue ser inteira, ela consegue ser feliz de novo. E eu acho que nisso, já falando até para se alguma mulher que está ouvindo isso, né, passa por uma situação assim, aqui nós somos 3 mulheres que somos católicas, né, me veio à mente que é muito importante ressaltar que, sim, na Bíblia consta e é muito claro, né, homem dê a vida pelas mulheres e mulheres dê a vida aos seus esposos, assim como Cristo deu a vida à igreja, né? Então, mulheres sejam submissas aos homens e homens... Amem as suas mulheres. Isso. Mas essa parte do submissa, isso é uma coisa que muitas mulheres pensam, nossa, não vou me separar, não posso sair disso, porque eu me casei na igreja, indissolúvel. E sim, o casamento, o matrimônio é indissolúvel, mas em muitas circunstâncias é nulo, né? Uma situação nula. Por quê? Porque o matrimônio, o sacramento do matrimônio é contraído quando os dois estão, por livre e espontânea vontade, se doando um pelo outro. E acima, muito acima disso, os dois estão submissos a Deus, os dois. Então, se um homem é agressivo, se um homem é um monstro, né, na casa, comete tanta atrocidade, ele não está nem um pouco sendo submisso a Deus. E a submissão da mulher ao homem e do homem se doando pela mulher também, só ocorre e só é um dever no matrimônio quando os dois estão submissos a Deus. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, principalmente, né? E todos os outros mandamentos, é claro. Mas resumindo como Jesus resumiu. E muitas mulheres acabam não entendendo bem essa palavra, né? Tanto mulheres que sofrem com a violência contra a mulher, seja qual for, como também as mulheres que que se consideram feministas radicais e acabam atacando muito essa passagem bíblica, né? Acabam por ignorância mesmo, não sabendo esse contexto maior, né? Que a base dessa fala é o amor, né? A base dessa fala é a reciprocidade e a obediência a Deus, uma obediência livre, né? De amor mesmo, não por medo, mas por amor. Então, a partir do momento que a mulher está em uma situação de risco, de violência dentro de casa, qualquer igreja, não só a católica, qualquer igreja, né, que segue exatamente esse propósito do amor e da dignidade humana, né, que Deus nos fez com muita dignidade, vai estar de acordo de que, sim, é importante para o teu bem, para o bem dos teus filhos, é importante a separação. Porque, na verdade, coloca a vida dela em risco, né? E a partir do momento que essa pessoa se encontra em risco, já é exatamente como a Camila falou, já é completamente nulo, porque não tem esse amor mútuo, não tem mais esse respeito um pelo outro e muito menos com Deus, né? Então, foi muito importante isso. Eu tinha pensado em falar justamente isso, o quanto essa palavra, a submissão, assusta, mas que quando colocada no contexto coerente, ela faz total sentido. Porque a submissão, ela não é você se rebaixar e deixar com que ele mande em você, mas é você entender que à medida que você é submissa a ele, que você ama tanto ele, ele também ama a Deus e ele jamais vai se sentir superior a você. Ele não vai querer te rebaixar, muito pelo contrário. É mútuo, é um amor mútuo. Então, muito importante todas as nossas falas, né? Você que está nos assistindo aí, só vamos relembrar um pouquinho do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher.
a história, né, de como chegou até isso, a gente já falou. Mas aqui quero levar um ponto. Em 1910, a proposta de Clara Zetkin, né, propôs a criação do Dia Internacional da Mulher. Então, em 1910, pense, nós estamos em 2025, tinha sido escolhida uma data para ser no dia 19 de março, mas no ano de 1913 foi mudado para o dia 8 de março pela questão das mulheres. Como a gente já falou, sofreram lá em Nova York, as trabalhadoras da têxtil, elas deram a sua vida na busca pelos seus direitos. Então, a partir de 1913, né, o dia 8 de março, fica a homenagem às trabalhadoras têxtil em Nova York que haviam realizado essa greve. Então, portanto, mudou-se. Em vez de ser 19 para 8 de março. Em 1975, a ONU declarou dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, o Dia Internacional da Mulher, é uma oportunidade para nós refletir sobre avanços alcançados pelas mulheres, bem como os desafios e ainda precisam ser superados. Então, por isso que o nosso programa, o podcast Fala Mulher, todo o mês de março vai estar discutindo, não só do dia 8, para que as nossas buscas, as nossas conquistas, elas sejam todos os dias. Já ocorreu há muitos anos, mas nós precisamos ter muitas propostas de Clara ainda para que aconteça algo em favor de uma sociedade e de uma família, que é o alicerce também. Então nós precisamos sempre estar discutindo e falando sobre a história do dia 8 de março. Nós aqui já falamos desafios, já falamos das nossas conquistas, falamos das leis, a Lei Maria da Penha, né? A gente quer também que a Tainá leia para nós sobre a questão da Lei Maria da Penha ali, todos os tipos de violência, que fique bem, né? Mas a questão de estar lendo, porque nós temos ainda que falar sobre a pastoral da escuta. Você sabia que na Ligeiras do Sul nós temos a pastoral da escuta? Então, o nosso programa hoje, ele vem falar também, porque nós precisamos conhecer aonde que nós vamos. Nós precisamos ter uma rede de proteção. E aqui o nosso podcast Fala Mulheres também é uma maneira de chegar até você sendo uma proteção. Às vezes você não conhece, não sabe onde buscar, mas aqui você vai ter tanto o meu, como a maioria já conhece, já tem o meu telefone, mas temos da advogada e temos da Camila também, que você pode estar entrando em contato para que nós possamos ser a tua mão amiga para te ajudar no momento difícil. Nós sabemos que não tem dia, não tem hora, mas nós precisamos ser as Claras da vida que há muitos anos começou e nós precisamos multiplicar isso. Então vamos lá, Tainá fala dos tipos de violência ali bem rapidinho e já passamos para a Camila para falar sobre a pastoral da escuta, aonde que quem que vai fazer e tudo mais, né? Uhum. Então, rapidamente, os tipos de violência que eu mencionei. É a física, que é aquela que geralmente deixa marcas, mas um empurrão, um puxão de cabelo, um beliscão também são tidos como violência física. A psicológica e emocional, que é aquela que humilha, que rebaixa, que controla tudo, que mexe no celular, que invade, que isola dos familiares e dos amigos. A sexual, que não é somente o estupro, mas é obrigar a mulher a ver, por exemplo, imagens pornográficas que ela sente nojo, que ela não quer, obrigar com que ela tenha relação com terceiros para que essa pessoa assista, ou obrigar que ela assista o seu companheiro tendo uma relação sexual com outra pessoa. Proibir o método contraceptivo ou, inclusive, forçar uma gravidez na mulher. Isso também se enquadra como violência sexual.
A patrimonial, que é controlar o dinheiro da mulher, é pegar esse dinheiro, é tomar conta daquilo, é causar danos a objetos que ela goste. Por exemplo, quebrar um perfume caro, subtrair ou esconder documentos, passaporte, destruir esses documentos ou esses bens que ela tem. E a violência moral, que humilha publicamente, acusa publicamente, por exemplo, num churrasco de família, fala sobre as intimidades do casal, expõe a vida deles enquanto casal, fala mal ou diminui para os outros. Bem rapidamente, é um resumo de como todos esses tipos de violência. E aí, o que eu acho muito importante só a gente frisar bem rapidinho, sobre as medidas protetivas de urgência. Quando a mulher se depara num tipo de violência desse, o que ela faz? Quando ela, graças a Deus, toma essa coragem de denunciar, de ir atrás, de pedir ajuda. Faz o boletim de ocorrência na delegacia. Se tem marcas de agressão, ela vai passar por um exame de corpo de delito junto ao hospital ou IML. Vai ser analisada por um médico, vai passar por psicólogo, vai passar por assistência social. Então, ela tem todo um amparo, sabe? Na legislação prevê tudo isso, no CREA, no CRAS. Aqui em Laranjeiras nós não temos, mas tem as delegacias especializadas da mulher, tem o Disque 180, que são centros especializados que você liga para conversar sobre, para ver onde tem uma delegacia mais próxima, onde você pode buscar ajuda. No Paraná é o 181, que é essa central de atendimento à mulher. E se você está numa situação de emergência total, liga para a polícia, 190. As medidas protetivas, elas prevêem que o agressor se afaste do lar. Ela prevê que ele não possa entrar em contato nem pessoalmente, nem por celular, nem por mensagem, nem mandar um buquê de flor com um cartão. É proibido, ele não pode entrar em contato com a mulher, nem com algum familiar. Não pode chegar perto a tantos metros, não pode frequentar tais lugares, não pode passar perto do local de trabalho. Descumpriu essa medida, é preso. É um crime. Então, é muito importante que as mulheres tenham esse conhecimento e não tenham medo de, mas não vai adiantar eu denunciar. Mas não denunciar também não vai adiantar. Então, é muito importante que elas criem coragem e busquem ajuda. A polícia está ali para isso. Eu, como advogada, estou aqui para isso. Não só eu, como todos os meus colegas. Tem psicóloga, tem a pastoral da escuta, que a Camila vai falar logo. Então, assim, tem formas de buscar ajuda. Tem pessoas em que elas podem se amparar. E nós três somos de áreas diferentes e somos três dessas pessoas que elas podem buscar ajuda. Então, que fique muito nítido isso na mente de alguma mulher, se estiver passando por isso, de que tem sim como buscar ajuda e acabar com esse ciclo de violência se você está vivendo isso. Com relação à pastoral da escuta, o ambiente o objetivo é principalmente acolher as diferentes demandas, né, do dia a dia, sejam demandas absurdas, sejam demandas pequenas, não importa, né, é um ambiente ali no próprio escritório paroquial que acontece, né? É um ambiente católico, mas a gente atende pessoas de todos os tipos de crença, né? Principalmente pensando que muitas vezes a gente está num dia a dia onde não temos pessoas que nos ouvem, não temos um ambiente seguro para conversar, e a pastoral de escuta vem tentando cobrir essa lacuna social, né? Então, está acontecendo a pastoral já faz 2 anos. Toda terça-feira, o dia inteiro, a gente está atendendo ali no escritório paroquial. É só agendar diretamente no escritório mesmo. Pode ligar, mandar um WhatsApp. O telefone até 3635 1148 para quem quiser. São todas as terças, fora feriados, né? De manhã e de tarde. Em breve vão ter outros horários, vão ter mais agentes da pastoral também. Para ser agente também da pastoral não é necessário ser psicólogo, né? Eu sou psicóloga, mas os outros agentes não são. O importante é estar disposto a escutar, né? E claro que vão ter alguns direcionamentos, algum aconselhamento, né? E para as mulheres que sofrem desse tipo de violência, é muito importante que saibam que tem para onde ir, né? Assim como a Thay falou, tem mãos estendidas, né? E é só um passo, é uma decisão, né? Para agarrar uma dessas mãos. E que é possível sair dessa situação, né? Mas a gente precisa sair dela juntos.
Então já quero agradecer, né, de vocês estarem aqui no nosso podcast, nesse programa que eu vejo que ele é tão importante, um programa voltado à causa pelas mulheres, né? É uma bandeira, como a Tainá falou, é uma bandeira que todos nós precisamos estar de mãos dadas, cuidando. Nós somos seres humanos e não vivemos em ilha. Para que o Dia Internacional da Mulher seja de receber flores, seja de falar o quanto que nós somos importantes, porque nós somos todos os dias. Nós somos responsáveis a dádiva da vida. Então nós temos que ser cuidada, zelada, protegida. Para que isso aconteça, você se ame, você se cuida e tenha certeza, você não está sozinho. Eu gostaria de uma mensagem final de cada uma de vocês para o Dia Internacional da Mulher, para que fique gravado para você aí, que você tem várias mãos estendidas por todas as tuas dores e causas que você está passando neste momento. Quer falar primeiro? Acho que deixar os parabéns, né? Principalmente por tudo, por absolutamente tudo o que cada uma das mulheres passa, vive e consegue contemplar também da sua própria vida. E também acho que o recado importante é que nesse Dia Internacional da Mulher, cada uma também consiga se apropriar de si mesma, né? Perante os planos que Deus fez para cada uma, né? E perceber que, assim como você falou no começo, que eu adorei, todas somos filhas e somos filhas muito amadas de Deus, né? E esse amor é muito fecundo, né? Não é à toa que nós damos a vida, né? Deus nos ama tanto que permitiu que nós fôssemos aquelas que gerássemos a vida, né? Assim como Ele gera, nós gerássemos. Então, que cada uma possa tomar para si, né, de fato, essa propriedade de, nossa, eu sou uma filha muito amada de Deus e estou aqui para deixar esses frutos de vida eterna, né, aqui na Terra. Camila falou praticamente tudo. Um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres, que nós possamos nos enxergar, que nós possamos nos amar, como você muito falou. Isso é muito importante. Para que nós possamos ser amadas, a gente tem que se amar primeiro e não aceitar qualquer coisa, qualquer migalha, porque como filhas amadas de Deus, Ele nos quer sendo amadas e não agredidas, não sendo tratadas como uma coisa, mas sim como uma preciosidade, que como Ele nos formou no seio das nossas mães, nós também possamos hoje florir o mundo e também trazer vida, mas não de uma forma tão pesada, tão triste, por meio da violência, mas sim com base no amor, no respeito, na reciprocidade, na cumplicidade. E lembrar que a gente não deve aceitar pouco de ninguém, porque para que nós possamos amar o próximo, nós temos que nos amar primeiro. Porque é isso que fala o mandamento, amar o próximo como a gente se ama. E como que a gente está se amando? Olhar muito para isso. Então, é só desejar um feliz Dia da Mulher para que cada dia a gente consiga se enxergar mais, se olhar mais como mulher. E que a gente saiba aceitar também ser cuidada, ser amada. É muito importante a gente não querer ser forte o tempo todo, não querer ser a dona da própria razão e às vezes tomar o lugar de sargento mesmo, sabe? De durona. Porque é tão gostoso a gente ser amada, ser cuidada, ser mulher, né? Então nós nos olharmos com esse olhar tão carinhoso para nós mesmas. Eu quero agradecer, né? Já fiquei até emocionada com as mensagens de vocês aqui. Muita gratidão por vocês participarem do nosso programa. E você que está aí nos assistindo, parabéns. Viva o teu dia, o momento. Como aqui foi falado, o amor, o cuidado. Viva para você mesmo. Não espere do outro. Você é importante. Você é uma filha de Deus, muito amada. Muito obrigado a Tainá, a Camila. Gratidão sempre
Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo, a homens também. Ame suas esposas, trate elas com muito carinho. Ame, pais, ame suas filhas também, porque nós muitas vezes, como foi falado, nós repetimos muitas situações para que dentro da nossa casa haja sempre um corte, mas um corte com o coração, com muito amor, de todos os problemas e todos os traumas, para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais igualitária, mais justa. Precisamos começar dentro de nós mesmos. Até o próximo programa e parabéns e feliz Dia da Mulher. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.